hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre arquitetura corporativa. E para isso nós convidamos o CEO da 360, que é uma empresa de arquitetura que foca em soluções aí de obras corporativas, para dividir um pouquinho aí não só a experiência dele, mas o que ele está vivenciando no mercado nesse momento. Fábio Verzani, seja muito bem-vindo ao Infra FM Talks de hoje. Muito obrigado, obrigado pelo convite, falar um pouco aí da 360 e da minha ideia do mercado. Muito bem, então eu queria que você primeiro falasse um pouquinho, até para que a nossa audiência possa te conhecer, um pouquinho da 360, né, e também da sua posição enquanto CEO da companhia, para que a nossa audiência conheça um pouquinho de vocês. Legal. A 360 começou há 5 anos, né, no mercado corporativo. A gente começou com obras menores. Eu particularmente não fui do mercado, não era do mercado, eu trabalhei em outras construtoras, mas não construtoras do corporativo. E fomos começando, obras menores, a nossa arquitetura foi se desenvolvendo, foi criando um corpo, e aí a gente começou a fazer mais obras de terceiros, aí a arquitetura foi se desenvolvendo. Hoje a gente faz tanto as obras de terceiros quanto as nossas obras. Então a gente foi começando passo a passo, sempre com um crescimento médio aí de 25%, 30%, porque dos primeiros anos, né? Então a gente sempre teve crescimentos altos, o time super jovem, é o meu perfil, foi um time que investe em tecnologia, que gosta de novos desafios. Eu particularmente sempre fui do comercial, então vou para cima de todas as obras, quero pegar todos os contratos, e o meu time está sempre com esse mesmo pensamento comigo. Então a gente tem uma boa sinergia lá na empresa, um time com bastante conexão, assim, eu acho que casou bem essa equipe jovem, essa energia, a gente transformou em uma energia positiva para os negócios. Muito bem, e assim, você enquanto uma empresa que planeja, projeta, implanta soluções de espaços corporativos, eu queria saber qual que é a visão da 360 para o mercado daqui por diante, para os próximos meses, né? Já que nós passamos por um processo de profunda transformação aí nesse último período. Esse ano foi um ano bem atípico, né? Foi um ano complicado por conta da pandemia. Inclusive, essa entrevista está sendo desse novo formato das reuniões, né? Sim. E o que a gente enxergou desse ano, e o que eu acho que eu posso projetar para os próximos anos, é que assim, as empresas têm solicitado mais para a 360 mais espaços colaborativos, as reuniões abertas, mais espaços abertos para fazer as reuniões, que são espaços que servem como reuniões, assim, para integrar a equipe, mas também não fiquem fechados, né, que é contra agora essa nova metodologia de trabalho, ficar em espaços fechados, né, então, Sim. Mais aberto possível. E também as empresas têm solicitado posições volantes, né, assim, posições que não são fixas dos profissionais, porque eu entendi que as empresas viram que aqui em São Paulo, que principalmente aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente atende mais, nessas duas cidades, são caros os espaços, elas viram que não necessariamente elas precisam ter 100% do espaço, né, às vezes elas ficam com 60%, 70%, nesse rodízio. Eu enxergo que para o futuro vamos ter várias alterações assim de redução de espaços, assim, de racionalizar mais os espaços, posições que não sejam fixas. Então, os caras com uma rotatividade de profissionais, eles vão conseguir operar o escritório. Eu queria saber de você se alguns dos clientes já pediu para você, na verdade, já que está tendo essa mudança, né, e algumas pessoas estão ficando em home office, para 300 também pensar um espaço de trabalho dentro da casa do colaborador. Já foi solicitado para a gente, assim, a gente foi solicitado alguns clientes para a gente fazer como se fossem kits para que eles levassem até os colaboradores nas suas residências, assim, uma mesa, cadeira. A questão bastante é com a cadeira, né? Eu vejo que até os meus amigos, assim, que trabalham em outras empresas que não tem nada a ver com arquitetura, eles reclamam que o problema é a cadeira mesmo, né? Não tem, para ficar muitas horas, né? A gente pensa que uma cadeira pode ser qualquer cadeira, mas na verdade não é. Por isso que as cadeiras que a gente vê são pensadas, são testadas, respeitam as normas. Então, eu vejo, já foi solicitado isso pra gente, e um dos pontos principais são as cadeiras. Você acredita? As cadeiras que as pessoas começam a ficar com dor nas costas, ficam incomodadas, ficar muitas horas em uma cadeira que não está preparada.
Muito bem. E eu queria agora que você falasse para a gente um pouquinho sobre quais são as inovações que tem no mercado aí de arquitetura corporativa e que o pessoal que está pensando em fazer novos projetos, eles têm que estar um pouquinho atentos a isso, até para fazer projetos muito mais atuais, né, com o que está acontecendo hoje. Então, eu acho que com relação a soluções arquitetônicas, né, primeiro assim, eu acho que o mercado com essa nova giro da economia, assim, as obras eu acho que elas vão ficar mais racionais, assim, vão ser mais necessárias, assim, o que for necessário, nós vamos ter grandes investimentos, assim, porque o mercado corporativo de obras corporativas, ele caminha conforme a economia, então se a economia está crescendo, as empresas estão crescendo, as empresas estão implantando mais escritórios. Sim. Quando há uma redução na economia, há uma redução também no nosso mercado de escritórios. É natural que aconteça isso. Então, eu acho que assim, vai das arquiteturas conseguirem soluções criativas, mas que também viabilizem o custo, que é uma das coisas Sim. que a gente se preocupa muito. Assim. Então, assim, essas soluções que eu falei de ambientes abertos, que querendo ou não, reuniões abertas custam mais baratas do que reuniões fechadas, né? As divisórias, paredes, então acabam custando menos. Então, eu acho que as arquiteturas nesse próximo período vão ter que pensar em soluções que sejam interessantes, visuais, mas também que caibam no bolso das companhias que hoje estão passando por reestruturações. Né? Legal. E assim, durante essa pandemia, como é que foi a gestão de obras, né? E que impacto isso causou aí no dia a dia do trabalho de vocês? Então, a gente tivemos que criar um novo departamento, né, que foi esse departamento de prevenção ao Covid. Então, o pessoal da segurança, o meu time de segurança do trabalho, criou vários procedimentos, junto com as orientações que os sindicatos deram, para que a gente controlasse a temperatura, controlasse a temperatura 3 vezes no dia. Então, máscara, pontos de álcool gel, os colaboradores não ficarem próximos uns dos outros. Então, a gente aumentou um pouco a equipe de segurança do trabalho, em parceria com os sindicatos, né, com as orientações dos sindicatos, a gente traçou um plano para que minimizasse os riscos da doença. E realmente funcionou para a gente, porque a gente cobrou bastante a máscara, o uso da máscara, cobramos essa higienização, não deixamos os profissionais muito enclausurados, e a gente não teve nenhum problema significativo nas obras de espalhar a doença. Assim, a gente não teve essas ocorrências. Mas quem cuidou desse procedimento mesmo foi o time de segurança do trabalho, que a gente ampliou, foi o departamento talvez na empresa que mais tenha crescido esse ano. Tá. E além dessa preocupação com o pessoal da segurança do trabalho, assim, em relação a outras melhorias de gestão interna, tanto em questões de tecnologia, até mesmo treinamento dos funcionários, já que teve que ser à distância, né? Como é que vocês têm trabalhado esse tema? Legal, isso foi bom. A gente, esse ano, quando começou a pandemia, a gente estava com vários contratos encaminhados, várias obras para começar, e seguraram. Os clientes acabaram segurando alguns contratos, né? Assim, coisa de 5, 6 contratos que a gente estava para iniciar que foram brecados, né? Foram postergados. Então a gente parou para reorganizar interna a empresa. Então, assim, a gente trabalhou, que era uma coisa que a gente sempre está falando que vai fazer, e nunca para fazer, porque o carro está sempre girando, né? Então, é difícil trocar a roda com o carro girando, mas a gente parou, reorganizou todos os processos, todos os departamentos, fizemos um novo plano de organização, e isso ajudou muito os processos para a gente fazer mais com menos, né? Então a gente se organizou muito melhor. E a gente implantou um sistema online para o cliente que facilitou muito. Então, assim, a gente tem uma plataforma online digital que a gente posta foto todos os dias do mesmo local, tem todos os projetos, tem todos os documentos que pertencem à obra estão nessa plataforma, mas as fotos e o cronograma atualizado diariamente fez com que o cliente evitasse de ir tanto na obra. Então, ele, para não se deslocar para a obra, ele conseguiu analisar a obra um pouco melhor de dentro da casa dele. Então, assim, com as fotos, com todo esse mecanismo que a gente fez digital, melhorou muito para o cliente, facilitou muito, e a gente teve um feedback positivo que nessa época de pandemia eles não precisaram ir tanto na obra. Muito bem, bom, então você teve, assim, facilitou muito a comunicação aí do trabalho de vocês, né? Não só com o cliente, mas imagino também internamente, é isso mesmo?
Facilitou bastante porque, assim, os departamentos, é engraçado, assim, mas nessas épocas de crise que a gente cria mais soluções para se desenvolver e que há essa necessidade. Então, esse sistema que a gente fez online, ele ajudou a integrar mais o time da obra com o escritório, porque praticamente todas as construtoras devem sofrer desse problema, que tem o escritório e tem a obra, que parecem que duas empresas separadas. Então, a gente conseguiu integrar melhor essa ferramenta. Então, a solicitação de materiais é tudo pelo sistema, eles conseguem ver os projetos atualizados pelo sistema. Então, foi uma maneira que a gente encontrou de facilitar, todo mundo acessa a qualquer momento, a qualquer lugar, e facilitou demais a comunicação. Tá, e com todos os aprendizados que você teve agora durante esse último período e com toda essa mudança de processos, melhorias internas, né, quais são as suas perspectivas, né, de inovação, inclusive para 300 e também para disponibilizar para os seus clientes daqui por diante? Legal. A gente quer avançar um pouco, né, a gente traçou que a gente teria uma cara, por ser uma empresa mais jovem e para a gente mostrar essa credibilidade, foi uma coisa que eu junto com os meus diretores, pensamos. A gente tem que mostrar mais transparência, tem que ser 100% transparente. Então, esse sistema já mostrou uma boa parte da transparência da empresa, porque ela avança, as fotos são diárias, então avança diariamente, né, real, são fotos. E agora a gente quer avançar também na parte das contratações para o futuro. Então, o cliente vê o que foi cotado, o que foi escolhido, o que foi orçado, para ele ter exatamente a transparência do que ele gastou, foi realmente o que a gente tinha projetado no orçamento inicial. Não teve ganhos a mais, ganhos a menos, foi exatamente o que foi projetado. Então a gente quer avançar esse sistema online para a parte financeira, que são a parte das contratações. Muito legal. E assim, se você tivesse hoje que orientar o contratante, a pessoa precisa fazer um projeto, né, pensar uma nova solução de obra corporativa, que pontos você chamaria a atenção para que essas pessoas observassem, para que esses contratantes observassem antes de fechar um contrato, por exemplo? Então, eu sempre falo que são a curva ABC da obra, sempre são os principais itens, né? São a parte de ar-condicionado, elétrica, que são as instalações do ar-condicionado. Só que eu sempre falo aqui com o meu time que, assim, às vezes o cliente tem que olhar alguns detalhes que, no final, assim, de pouquinho em pouquinho, eles somam um montante grande no orçamento e na solução como um todo. Então, às vezes, assim, as divisórias, o tipo de divisória, o tipo de parede, o tipo de piso elevado, são detalhes pequenos. Sim. Que, às vezes, com alguma alteração, ele tem algum ganho significativo no final do orçamento, e, às vezes, a solução é a mesma. Então, eu olharia, óbvio, sempre olho os principais, mas, assim, esses detalhes de acabamento também são coisas que eu sempre oriento o cliente a analisar. Muito bem. Indo agora para o finalzinho aqui do nosso bate-papo, eu queria que você compartilhasse com a gente quais foram os seus aprendizados aí durante essa pandemia, né? E o que isso mudou em você, até como empresário do setor. Legal. Eu percebi que isso foi uma coisa pessoal minha. Se a gente vai trabalhar remoto, a gente precisa de indicadores, assim. Então, eu foquei muito nos nossos indicadores. Então, rentabilidade das obras, o cronograma das obras e o controle de qualidade dos funcionários da minha equipe. Então, eu, junto com o RH e com o departamento financeiro e os meus heads, a gente traçou alguns indicadores para que a gente conseguisse controlar com mais facilidade. Então, a gente sabe como a obra está andando, com um board que a gente consegue enxergar quanto está de rentabilidade, como está o andamento, como estão as contratações, como está a satisfação do cliente. Então, a gente analisou, focou 100% em a obra tem que ser, obviamente, o cliente tem que ser satisfeito, a gente tem que entregar um produto legal, produto no prazo, conforme combinado, e também tem que ter a rentabilidade projetada. Então, a gente atingindo essas metas de qualidade, prazo e a rentabilidade, a gente está com certeza de que está entregando um produto correto para o cliente e fazendo a nossa parte no contrato, né? Uhum. Muito bem, então, Fábio. Nós, então, aqui do Infratax agradecemos muito aí a sua participação e parabéns pelos aprendizados e pelas suas mudanças de processo, né? Para uma empresa super nova como a de vocês, que você falou que tem 5 anos, né? Já está passando por todo esse processo, nessa conscientização da importância dessa transparência com o cliente através dessa plataforma de comunicação. Eu vejo que é um ponto bastante importante aí para o setor
principalmente para as empresas que contratam, né, serviços de arquitetura, que podem, né, estar acompanhando aí online, na verdade, né, todo o dia a dia da sua obra. Legal. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse ano foi um ano difícil, né? As empresas sofreram aí um pouco, mas eu vejo que pro ano que vem as coisas vão ser bem melhores do que foram esse ano, isso com certeza. A gente está bem esperançoso com relação a isso. Eu também, não perco as esperanças nunca. Muito obrigada, Fábio. Fica com Deus. Um abraço para o seu grupo aí. Obrigado, valeu, tchau. Um abraço.